Começa agora mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em receber Igor Hafran, CEO da One House Imóveis. Igor, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa. Opa, é um prazer enorme estar aqui, Sérgio. Antes da gente continuar, eu vou pedir para você que está nos assistindo no YouTube, para você que assiste o Vem Pra Mesa no YouTube, se inscrever no canal, dar o seu like, colocar um comentário aqui, comentar o que você está achando das entrevistas, para que a gente possa difundir a nossa mensagem para mais e mais pessoas. E você que nos escuta no Spotify, assine também, siga o canal, siga o Vem Pra Mesa no Spotify, para que a gente consiga atingir mais e mais pessoas no mercado imobiliário. Igor, então, novamente, obrigado aí pela sua presença. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sempre estou ouvindo podcast. Para mim é o podcast número 1 do mercado imobiliário. Já vi várias pessoas vindo aqui, amigos, pessoas que a gente admira e sempre gosto de ouvir e aprender muito. Parabéns por essa iniciativa aí desse podcast que realmente faz a diferença no nosso mercado aí. E quantos anos de mercado imobiliário, Igor? Estou fazendo 16 anos de mercado imobiliário aí. Já trabalhei um pouquinho de ponta a ponta aí, desde corretor de lançamentos, a terreno, a tudo um pouquinho aí. Eu já tive a oportunidade de trabalhar. Agora você inicia a sua carreira na Coelho da Fonseca. Isso mesmo. Eu comecei na Coelho da Fonseca, né? Você tinha 20 quantos anos? Você tinha 20 e poucos anos? Tinha 18. 18 anos. 18 anos eu comecei na Coelho da Fonseca. Para falar a verdade, eu estava com 17, fazendo estágio, que eu tinha acabado de terminar a escola, para fazer 18, assim, foi quando eu entrei lá. E por que você escolheu a corretagem? Então, eu não escolhi a corretagem, né? É difícil, ninguém nasce e fala assim, qual que é teu sonho? Hoje está mudando, né? Hoje mudou. Mas há 20 anos atrás... Hoje até um filho de um cliente meu falou, pai, o cara top de uma multinacional, falou, quero ser corretor igual o Igor. Ele falou, se for igual o Igor, tudo bem. Porque mudou mesmo, né? Mas você estava contando em off que quando você começou como corretor, você era o mais novo, só tinha cabeça branca. Não, só tinha... E eles falavam, vai estudar, sai daqui. Vai estudar, isso aí não leva a nada, isso aqui é só quem não deu certo na vida. Eu já tô no final da vida, você ainda é novo, vai estudar, vai fazer alguma coisa da vida. Mas por que você quis ser corretor nessa época? Então, o que acontece? Eu virei pai com 17 anos, né? Então tinha um motivo forte aí. E aí nessa história, a minha história com a corretagem também tem uma história de amor por trás, que é meu e da minha esposa. Eu namorava ela e ela acabou engravidando. E aí tanto a família dela quanto a minha falou assim, o negócio é o seguinte, eu não quero mais que vocês fiquem juntos. Então o pai dela foi, esse safado engravidou a minha filha, e a minha mãe, essa menina deu um golpe no meu filho, né? Clima bom. E aí a gente resolveu sair de casa e morar junto, sem nada. E eu trabalhava num banco, ganhava muito pouco, era estagiário. Aí eu tive que largar tudo e aí eu tinha um amigo meu que trabalhava na corretagem. E aí ele falou, cara, você se dá bem com venda, você quer vir trabalhar? E aí eu vi que era o único lugar que eu poderia receber por aquilo que eu trabalhava, né? Então acabou sendo uma opção aí que eu fui pra cima. E aí você entra como corretor de lançamentos. Isso, Você vai em plantão, stand de vendas. Entrei de corretor de lançamentos. Um abraço pro Laércio, que era meu gerente lá. Ele me colocou nos piores plantões que existia na época, né? Tinha um plantão que chamava Las Almansas, que era... Ninguém queria fazer. Não, mármore preto, que se acendia a luz ficava escuro na sala, não aparecia uma alma viva. Parecia que o pessoal chamava da tumba, né? Ficava lá na tumba. E aí você vendeu ou não? Não, foi no começo eu não vendia nada, foi bem difícil. A Coelho da Fonseca lançava só empreendimentos de médio e alto padrão, né? Aí eles receberam um produto da Camargo Correia que era popular, e aí ninguém queria trabalhar o produto, né? E aí, quem vai pra lá? Ninguém ia, os caras sumiam do plantão. E eu falava, eu vou. Aí o gerente falava, todo mundo menos você, quem que quer ir? Aí ele falou, já que ninguém quer ir, vai lá você.
E aí ele falou, ó, você tem que vender no lançamento, senão nós vamos por outras pessoas. E aí eu fui pra cima e comecei. E aí começou a dar certo nesse produto. Comecei a vender de baixo ticket e aí fui escalando. Que não era alto padrão na época. Não era alto padrão. Por isso que ninguém queria. Por isso que ninguém queria, que era o foco da empresa, era esse. E eu... Coelho da Fonseca, para quem não conhece, é uma referência no alto padrão. Sim, foi uma escola maravilhosa. A gente tinha até uma faculdade lá que aprendia sobre etiqueta. Era diferente do que é hoje, né? E aí na Coelho você fica 7 anos, você passa de corretor para supervisor, gerente. Isso, eu tive a oportunidade de passar assim. Aí eu fui campeão de vendas desse empreendimento, aí eu comecei para outros e sempre performar, tá entre os campeões ganhando. E aí chegou uma hora que veio a proposta de ser supervisor, que na verdade eu já fazia esse trabalho, né? Porque eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Então eu sabia mexer na calculadora, fazer valor presente, adiantamento. Hoje tem a planilhinha que faz tudo. Na época era na calculadora, na HP, né? Tinha que ser na mão. E eu sabia fazer e tinha nem até gerente que não sabia fazer. Até hoje é igual. Aí o pessoal vinha, faz o cálculo para mim, eu sentava na mesa, negociava e chegou uma hora que acabou a gente trabalhando a supervisão do produto. Aí foi um sucesso. E aí o que você entende de diferença quando você é corretor e você realmente tem que vender, quando você passa a ser supervisor, gerente, você tem que cuidar da equipe, não mais do cliente? Isso é bem diferente assim. E a gente sente um impacto muito grande, né? Porque quando você é corretor, você arma uma estratégia para você, né? E às vezes aquilo que dá certo para você quer replicar para a equipe, só que as pessoas são diferentes. E aí a equipe acaba não performando igual você fazia, e aí você tem que buscar novos caminhos, começar a entender e tirar o potencial de cada um, né? Então não é fácil. Gerir pessoas, né? Gerir pessoas. Aí você vai descobrir se você é apaixonado por pessoas igual eu sou hoje, você odeia. No começo eu odiava, agora eu sou apaixonado. E você nessa época de Coelho da Fonseca cuidou de alguns lançamentos? Cuidei. Para várias construtoras. Para várias construtoras. Lá era o legal que o quê? A gente participava desde o projeto da escolha da planta, que planta queria ser utilizada. Como eu fiquei amigo de algumas pessoas de construtora, eu participava às vezes da venda de um terreno que estava negociando. Lá atrás, no início de tudo, estava fechando um terreno, a gente participava da reunião de projeto. Então isso me deu assim um conhecimento, uma bagagem muito boa. Conversava sobre cálculo para viabilizar o metro quadrado, pesquisa de mercado. Então foi uma escola aí que você saía de vendas direto e participava do nascimento, né? E vai criando relacionamento. Sim, isso é extremamente importante, né? Fiz amigos que são amigos aí até hoje. Tanto com o pessoal de vendas quanto as construtoras. Com o pessoal das construtoras. Esse feedback aí foi bem importante. E sempre nessa região da Zona Sul que você trabalha hoje, do Panambi, Cidade Jardim ou não? Sim, eu sempre trabalhei nessa região, mas quando eu virei gerente da Coelho da Fonseca, você acaba atendendo São Paulo inteiro, né? Então isso foi bom porque expandiu aí. A gente viu o começo da Vitacom, né? O Alexandre ia no plantão, já fiz plantão com o Alexandre. O Alexandre foi lá, conheceu desde o pé da fábrica também. Passava no plantão, perguntava tudo pra gente, ficava vendo como que atendia o cliente para aprender e ver hoje a Vitacom o tamanho que é uma alegria pra gente, né? E aí você sai da Coelho da Fonseca e um tempo depois decide abrir a sua imobiliária. Como que é essa decisão? Então, na verdade, eu acabei que na corretagem você acaba, para você ter resultado, você precisa trabalhar muito. Então lá eu trabalhava 16 horas por dia para estar entre os primeiros, os melhores, e acabava não tendo tempo de qualidade de vida, da família e tal. E também a gente acaba não enxergando a corretagem como o melhor mercado. Então eu ganhei dinheiro durante muito tempo, falei, agora eu vou investir e viver de outra coisa. E para mim esse foi o meu maior erro, porque eu entendi que você tem que fazer aquilo que você sabe fazer e que você ama. E eu tentei buscar em outros caminhos, não entendendo que a corretagem era o melhor caminho, e acabei me arrependendo um pouquinho.
né? Tomei uns tombos, saí para conhecer, abrir um negócio na área de tecnologia e foi aí que eu comecei também a entrar nessa área que me ajudou bastante hoje. Mas aí depois você volta de novo para o mercado imobiliário. Sim, gastei todo o meu dinheiro, perdi tudo. O que ganhou, gastou? Tive um sócio que foi meio sacana, me deu um Pelé, foi morar fora do país. E aí eu falei, não vou voltar para pedir meu emprego nem ferrando. Vou abrir imobiliário. Não, eu falei, vou trabalhar sozinho. Comecei, batei lá, a gente tinha uma infraestrutura, tinha 2 secretárias, tinha um jurídico, tudo, e aí eu comecei do zero, batendo na porta. Sozinho, corretor autônomo? Vendendo lá no meu prédio, tem alguma coisa para vender, fazendo locação, venda, qualquer coisa, sem entender nada, pagando advogado, querendo para ele me explicar as coisas. Aí fomos aprendendo na raça ali. E aí quando você decide ser corretor autônomo, sozinho, trabalhar sozinho, você escolheu uma região ou um nicho? Você já trabalhava com alto padrão nessa época ou ainda não? Faz um pouco de tudo. Na Coelho eu já trabalhava com alto padrão, então lá a gente aprendeu bastante, né? Aí quando eu saí, eu trabalhava com médio padrão. Tá? Vou contar até um caso aqui que o pessoal só conta o sucesso. Só o sucesso. Eu vim aqui para contar o insucesso até chegar lá. Teve um dia assim que eu tava bem apertado, porque tinha época que você vendia bastante, época que você não vendia nada. E o corretor, eu acho que uma das dificuldades dele é saber fazer um planejamento financeiro, que eu aprendi e hoje isso fez muita diferença na minha vida, né? E aí chegou um momento que eu tava apertado para pagar a escola da minha filha. E aí eu fui lá pedir um desconto na escola. Aí o dono da escola falou assim para mim, cara, você tem mó cara de rico, eu não vou te dar desconto nenhum. Eu vou segurar aqui uns meses, depois você vem e se acerta comigo. Aí eu saí de lá, olhei pra mim mesmo e falei, cara, até o cara enxerga você e você não tá se enxergando. Aí eu falei, bom, já que eu tenho cara de rico, vou trabalhar no alto padrão. Vou começar a vender pra rico, né? Porque eu sempre gostei, na verdade, muitas vezes o pessoal fala assim, eu quero trabalhar com alto padrão. Eu acho que você tem que trabalhar com o público que você fala. Então, eu tenho assunto e sempre gostei, sempre li livros, gostei de empreendedorismo, de negócio. Então, quando eu entendi que o público de alto padrão gostava da mesma coisa que eu, aí fez sentido, porque venda é relacionamento. Quando você quer fazer só venda sem relacionamento, você dá certo só por um período. Agora, fala da importância de ser especialista num nicho ou numa região. Qual que é a importância da especialidade para o corretor de imóveis? Eu acredito, aliás, que não tem corretor que tenha sucesso se ele não for especialista, né? Então, tudo que você dá o foco expande e a gente se tornou especialista conhecendo tudo da região. Dando um exemplo mais prático, o que acontece? Você recebe um cliente, você já vai saber tudo que ele pode comprar e no imóvel certo levar ele. Enquanto quem não conhece, ele vai pesquisar. Quando ele pesquisa e encontra um imóvel para o cliente, esse cliente já está assinando o contrato comigo. Então, isso faz a diferença de você ser especialista ali na região. Agora, para quem não é de São Paulo, Igor, explica qual região você atua, quais bairros você atende aqui em São Paulo. São Paulo é muito grande, né? Então, como a gente disse anteriormente, se você não for um especialista, você acaba não conhecendo tudo, né? Então, hoje eu sou especialista ali na região Morumbi, Panambi, Jardim Guedala e o Cidade Jardim aí, que é uma das especialidades nossas ali. E você faz tudo de carro ou qual distância? 10, 15 minutos? São bairros próximos, né? 10, 15 minutos a gente atende tudo, vai em todos os lugares, né? Minha esposa até brinca que a gente pode ir na padaria, no mercado, que todo mundo se conhece ali na região. Então é muito bom. Vamos a pé pro escritório. Agora, apareceu um negócio bom do outro lado da cidade, Zona Oeste, Zona Norte, o que você faz? Não atendo. Você tem parceiro? Tô brincando, a gente passa... Você não atende diretamente? Não atendo diretamente. Então, às vezes a gente até ajuda a pessoa, né? Manda algum parceiro de confiança, alguém que trabalha já, para poder dar uma atenção. Teve até um jogador de futebol aí que eu indiquei para um amigo meu atender, porque era lá na Cantareira e eu não trabalhava. Ótimo, excelente. E falando um pouco sobre essa mudança de chave que você teve em se tornar corretor autônomo e começar a ter que
gerir o seu tempo, gerir o seu negócio, né? Você vira uma empresa, mesmo que a estrutura toda, por enquanto, é só embaixo de você. Quando que o corretor ele entende, quando você entendeu que você estava pronto para caminhar sozinho, não voltar para baixo de uma imobiliária ou entrar numa construtora? Eu entendi que eu estava preparado para ser autônomo depois de bastante tempo de conhecimento, né? Então passei aí 7 anos na Coelho da Fonseca, que é uma das maiores imobiliárias, aprendendo muito. Também nunca, fora todo o conhecimento que eu aprendi lá, eu nunca deixei de estudar. Então, sempre lendo livro, buscando novos conhecimentos, fazendo curso, network, isso fez total diferença. Então, a empresa te dá uma infraestrutura para você aprender, né? E quando você é autônomo, você tem que aprender a investir nisso sozinho, precisa ter uma outra disciplina, você já precisa estar num nível bem diferente, senão você acaba saindo e não tendo resultado, né? Tem muita gente que me pergunta no Instagram e em outras redes sociais que quer entrar no mercado imobiliário se deve começar como corretor autônomo ou embaixo de uma imobiliária. Eu sempre indico, olha, para começar, vai numa imobiliária, onde você vai aprender. Qual que é a sua opinião? Com certeza começar numa imobiliária, porque você vai entender, ter toda a infraestrutura disso. E também vou te dizer uma coisa, não espera só da imobiliária, porque a imobiliária ela vai te dar um conteúdo ali, feijão com arroz, né? Tanto que hoje a minha ideia de montar a imobiliária justamente é mudar isso. Porque eu acredito que a imobiliária ela tem que trazer toda uma infraestrutura para se tornar tão atrativo que o corretor precise e queira ficar nela. Se hoje tivesse uma imobiliária que me desse a infraestrutura que eu dou de filmmaker, filmagem com drone, tráfego pago, uma série de coisas, eu preferia muito mais trabalhar numa imobiliária. Eu fui trabalhar sozinho porque as imobiliárias não davam a infraestrutura que eu precisava. Então também escolha uma imobiliária que te dê essa opção de crescimento e invista em você. Isso é importante. E tem muito corretor que está pouco tempo no mercado, sei lá, 6 meses, 1 ano, faz 2, 3 boas vendas e quer virar autônomo. Também não é muito por aí, né? Na verdade, ele vai conseguir ter um resultado por um tempo, mas aí ele fica assim oscilando. Até porque uma das coisas que é legal da imobiliária é o quê? É o network e o relacionamento. Então você vai aprendendo com os outros corretores, com o mercado, até você ter uma maturidade para ser autônomo. Agora, uma pergunta que todo corretor autônomo se faz quando é a hora de chamar novos corretores, criar uma imobiliária, ter uma estrutura, não necessariamente física, mas uma estrutura fixa. Quando que é essa virada de chave? É legal você perguntar isso porque eu já tive os 2 momentos, né? Você já foi e voltou? Eu já fui e voltei, estou indo pela 2ª vez agora. Mais experiente. Agora com a experiência correta, né? Então posso responder essa pergunta bem bacana. No primeiro, eu abri a imobiliária, pus um monte de gente lá e eu acabava vendendo mais do que eles. Não fazia sentido, criei uma baita de uma estrutura, porque eu estava acostumado com a Coelho, e falei, cara, eu vou criar uma estrutura igual, só que custo fixo lá em cima. Custo fixo lá em cima, então trabalhava muito, a gente faturava. Custo fixo e receita variável. Então a gente tinha lá 30 pau por mês só do espaço, com um monte de coisa, e o cliente de alto padrão nem ia lá, né? Então a gente mudou isso, aí chegou um momento que eu cansei, estava trabalhando mais do que na Coelho e ganhando menos. Falei, vou trabalhar para mim mesmo, né? Aí volta a ser autônomo. Volta a ser autônomo. Agora voltando, por que eu decidi agora voltar? Primeiro porque agora, como diz o Neto, não é pelo dinheiro. Não é pelo dinheiro, é pelo sonho, mas é pelo propósito daquilo que eu acredito, de ajudar as pessoas e tudo mais. Mas chegou um momento que hoje eu não consigo mais atender clientes. Então tem uma demanda maior de clientes nos procurando para fazer esse trabalho diferenciado e a gente não consegue atender. Então pus 2 corretores para trabalhar comigo e hoje eles também não estão dando conta. Então aí a gente viu que era o momento de expandir. E você colocou corretores de imóveis que já estavam no mercado ou você formou? Uma eu formei, mas eu já era uma pessoa que tinha muita experiência em negócio, já tinha um network muito forte. E a outra já estava no mercado, já tinha sofrido em mão de imobiliária, estava 2 anos me pedindo, posso trabalhar com você? Aí eu dei a chance para ela e deu bem certo.
E qual a estrutura hoje que você oferece para um corretor que vai trabalhar com você, que você estava comentando? Então, hoje a gente oferece tudo, né? A gente ensina posicionamento dele nas redes sociais, né? Eu comecei a estudar Tudo que você não aprendeu, tudo que você não teve, você foi aprendendo sozinho. Tudo que eu gastei, um monte de curso, imersão, um monte que não teve nada a ver, algumas que fizeram muita diferença na minha vida, como foi lá conhecer você, o Thiago Granato, que foi para mim uma grande experiência. E aí eu reuni tudo isso e ofereço isso hoje para os corretores. Mas mais do que isso é você também incentivar ele para que ele seja um empreendedor, né? Então dar ferramentas para que isso aconteça. Então hoje nós temos um filmmaker que está até aqui, que ele trabalha só com a gente, tá full time para trazer o melhor que tem lá para gente. Investimento em drone, que nem caiu meu drone, agora tem um drone de 30 mil reais, que é um preço de um carro. Tudo isso para trazer o máximo de qualidade e diferenciar os imóveis e posicionar. Então a gente faz isso e ensina o corretor a fazer isso também, né? Agora, o que o corretor tem que ter para trabalhar nessa estrutura? O que ele tem que dar em troca? Então, é exatamente isso, né? Porque não é qualquer um. Então, a primeira coisa que tem que ter... Você já sabe filtrar antes de pôr para dentro. Com certeza. Lá, o primeiro passo que a gente contrata é por princípios, né? Porque uma das coisas que eu vejo com maior dificuldade no mercado imobiliário são a questão de princípios. Então, quando os princípios são rompidos, já não serve para você continuar. Porque capacidade, a gente tem capacidade para treinar. Agora, o princípio você não muda, né? Ou tem ou não tem. Ou tem ou não tem. Então, eu acho que esse é o principal e o resto é garra de vontade e a pessoa ser ensinável. Porque você pega hoje corretores que já estão muito tempo no mercado e acha que sabe tudo. Eu estou há 16 anos, mas eu estou aprendendo todo dia. Se você sentar comigo, alguém que entrou um ano e tiver uma coisa nova, eu vou sentar como quem não soubesse nada e ouvir o que ele tem para falar. Então hoje o pessoal faz algumas vendas, já acha que é o cara e não precisa ouvir ninguém e ainda quer lançar curso. Então eu acho que precisa ter essa maturidade, né? Agora, você falou um pouco de curso, evento, imersão. A gente se conheceu na Missão Alto Padrão São Paulo em 19, né? Foi em 2019? Acho que 2019 foi o primeiro ano da missão, depois veio o 20, pandemia, a gente voltou no passado 21. Como é que você encontrou a missão? Conta um pouquinho dessa história que você estava falando. Legal. Então, isso mostra o poder do digital, né? Então, eu tinha viajado para fora do país, sempre estudando, buscando novas coisas. E aí eu falei, cara, falta alguém que tenha um network, que esteja andando pro mesmo lado que eu, aqui em São Paulo, procurando isso. Aí eu recebi um link patrocinado de vocês, né? Poder das mídias sociais. E falei, cara, é justamente isso que eu tô procurando. Porque às vezes quando você é autônomo ou tem uma imobiliária, você acaba andando muito sozinho. E quando você anda sozinho, você erra coisas que você talvez não deveria errar. E que com relacionamento, com network, você consegue assim andar o que você andaria em 10 anos em 2. Então isso fez total diferença e a imersão foi um divisor de águas mesmo. E aí depois veio Dubai. Dubai foi sensacional, né? Depois de Dubai expandiu a mente, aí que eu falei, vou ter que fazer a expansão da empresa. Depois de olhar tudo lá é o maior do mundo, maior e melhor, eu falei, cara, não tem jeito. Mas aí, ano passado, 2021, quando a gente lança o programa de Dubai, você olha e fala, vou para Dubai. Como é que foi essa chave aí? Vou buscar essa referência. Vou falar a verdade aqui para vocês. Eu já tô meio receoso de curso, imersão, essas coisas. Então, primeiramente, um dos motivos de eu ir foi porque quem estava atrás, né? Então, a gente já conhecia a entrega, o relacionamento que a gente teve lá na primeira imersão. E como eu sempre estou estudando, eu já sabia que hoje a maior base de lançamentos de negócios do mundo está sendo Dubai. Então, Dubai está sendo uma plataforma de negócios, crescimento exponencial e várias coisas que nós precisamos aprender. Então, eu já estava estudando sobre Dubai. Estava de olho já. Aí, quando apareceu, eu falei, não, para lá eu tenho que ir. Aliás, eu fui para uma imersão lá, só que não era do mercado imobiliário. E aí, quando entrou essa, eu falei, puta, agora mercado imobiliário, agora vai. E a gente foi para cima. E lá, assim, a gente passou uma semana, você passou até mais tempo, né? Você ficou alguns dias a mais, até gravando, colhendo material, produzindo material. E aí você volta para São Paulo. Eu conversei com várias pessoas que estiveram conosco lá, no Brasil inteiro. E
e já percebendo essa diferença. Você notou que Dubai te projetou um pouco diferente do que o Igor era antes ou não? Com certeza, teve uma mudança de percepção muito grande. Aliás, toda a experiência internacional que você tem, ele agrega muito e tem coisas que você começa a entender, né? Então você quer expandir a tua cultura, vai para a Europa. Você quer entender mais de negócio, você vai para os Estados Unidos e Dubai. Então você precisa entender o que está faltando hoje para eu dar um up na minha carreira. E aí você tem que trazer isso para dentro do teu negócio. E as viagens internacionais fazem toda a diferença, né? E agora, falando em primeira mão, a gente está lançando mais uma edição de Dubai agora, esse ano, 2022. Então, até pela quantidade de pessoas que nos pediram, a gente está abrindo uma turma para outubro. Então, outubro de 2022, para quem tiver interesse, missãoaltopadrão.com.br. A gente em breve vai colocar todas as informações para quem, como o Igor falou, quem quer buscar conhecimento, networking e realmente estar entre os melhores, né? Com certeza. Se você quer fazer a diferença, você precisa fazer algo diferente, né? Então, é uma oportunidade única. Toda a conexão lá, as pessoas que a gente se conectou lá foram muito especiais e ainda abriu mais caminho. Então essa segunda missão ainda vai ter uma expertise a mais ainda e tenho certeza que vai ser bem legal. Para ficar melhor só falta eu ir de novo, né? Vai ser do dia 16 a 20 de outubro. A gente está confirmando todas as informações. A gente vai ter uma página aí com todos os detalhes. Então, para você que estiver interessado, já vai lá, missãoaltopadrão.com.br, entra já na lista de espera, que em breve a gente vai colocar todos os detalhes com o nosso amigo Ângelo. Ângelo é meu parceiro, sócio, abraço para você, Ângelo. Nós já estamos negociando algumas coisas aí, se prepare que Dubai vai ficar pequeno. E a gente está vendo agora muita gente olhando para Dubai. Até então era um destino mais turístico e a gente está vendo muito investidor já sondando oportunidades em Dubai. O grande diferencial de Dubai, né, é que você tem estabilidade econômica, que isso faz uma diferença enorme. Você vai ter um patrimônio que é atrelado ao dólar, que é a moeda deles. Então, você vê que nesse momento de crise, todos os investidores das empresas estão indo para o dólar, que é uma moeda segura. E lá você também não tem inflação, não tem imposto. Não paga imposto sobre o ganho. Sobre o lucro imobiliário. Então, são várias coisas que se tornam extremamente atrativas, né? Além de ser o destino número 1 hoje. Na pandemia, né? Isso aumentou muito. Caminho para Maldivas, tem uma série de coisas. Então, muita gente vai para lá, já estica para Maldivas, para o Egito. Já que você está do outro lado do planeta, ali, já aproveitar a proximidade. Agora, entrando nessa questão de cursos também, de imersões, eventos, você também olha para outros segmentos. Você recentemente estava num evento que não era de mercado imobiliário, mas você estava lá investindo tempo e dinheiro, 2-3 dias, para abrir um pouco a sua mente. Sim, isso é uma das coisas que eu mais faço, né? Porque eu acredito que você tem que estar o tempo inteiro se capacitando, tendo novos relacionamentos, buscando novas áreas, principalmente quando você fala de cliente de alto padrão e luxo, né? Como a gente fala de se relacionar, você vai se relacionar com uma pessoa e para isso você tem que ser interessante. Muitas vezes o pessoal fala de network, eu sempre falo que network é você ser interessante para outra pessoa e não interesseira. Então tem muita gente interesseira que não é interessante. Então você precisa ser interessante, entregar, agregar valor e a outra pessoa também. É uma via de mão dupla, né? E a gente estava falando aqui um pouco antes da gente começar a gravar de drone, de câmera. Você é muito ligado em tecnologia, sim, gosta bastante e investe pesado nisso. Eu vou falar um pouco aqui para vocês. Eu comecei a estudar bastante e aí eu sempre fui muito chato em termos de querer as coisas perfeitas e tal. E aí sempre elevar o nível e aí as pessoas não conseguiam entregar muito o que eu queria. Aí eu falei, cara, eu preciso mudar isso. Aí o que eu fiz? Eu comecei a estudei sobre tráfego, estudei sobre várias coisas
sobre edição de vídeo e tudo, para realmente poder não fazer, porque você não consegue fazer tudo, você precisa ser especialista, mas para você conduzir as pessoas e fazerem no padrão que eu esperava, né? E aí pelo menos você conseguir dialogar com alguém. Né? E aí isso começou como uma necessidade e hoje virou uma paixão, um hobby que eu adoro. Fotografia, vídeo. Eu assisto cinema vendo uma imagem aérea e penso que eu posso fazer num vídeo. Mudou muito, roteiro, uma série de coisas que acabei gostando bastante. Agora, apesar de você gostar, você não coloca a mão em tudo hoje. Você tem pessoas que entendem e você despende o seu tempo no que é mais precioso, que é a captação, o relacionamento e a venda. Sim, hoje eu tenho uma equipe que faz tudo, né? Eu só direciono e brigo com eles que eu sou bem chato. Mas no começo você tinha que fazer um pouco de tudo. No começo eu fazia todos. Cobrava o lateral e saía na área para cabecear, né? Agora mudou. E lá hoje, na sua estrutura que você tem, vocês trabalham tanto o lançamento quanto a parte de revenda usada? Sim, na verdade a gente faz locação e administração de imóveis, né, da parte da One House Imóveis e vendas até 2 milhões. E aí acima de 2 milhões a gente trabalha a minha marca, que é Igor Rafra. Você tem 2 marcas então. Então lá nós temos 2 marcas dentro da empresa. Então a imobiliária normal, que a gente hoje tem uma carteira de administração bem grande ali na região, faz um trabalho bem diferenciado. E aí tem a parte de vendas também. Na parte de vendas a gente é focado mais em terceiros, mas trabalhamos alguns lançamentos, mas mais com foco de investimento, carteira, renda e outras coisas. Agora você comentou até 2 milhões. Até 2 milhões em grande parte do Brasil é considerado alto padrão. Aqui em São Paulo é um pouco diferente. Aqui 1 milhão você vai comprar um estúdio e fica feliz. Metro quadrado a né? 10 mil no mínimo, qualquer lugar. Exatamente. Então você separou, você fez um corte até 2 milhões, a imobiliária tradicional, e acima disso é algo que você cuida mais de perto. Isso, aí eu tô ali próximo, já são clientes que a gente se relaciona há muito tempo. Uma das coisas que eu sou apaixonado por essa profissão é que você vai fazendo parte da vida das pessoas. Então tem famílias que eu atendi o pai, aí agora eu atendo o filho e já tô quase indo para atender o neto. É o corretor da família. É igual que tem um médico da família, o advogado da família. Com certeza. É o corretor de confiança. Esse trabalho de confiança eu acho essencial. Eu acho que o maior erro dos corretores é achar que ele vende imóvel, e não é isso. É muito mais do que isso, né? É você realmente se preocupar com as necessidades do cliente e resolver o problema. Porque tem gente que se preocupa e fala, mas você tem capacidade para resolver o problema? Então ele tem uma dor que precisa ser resolvida e você precisa resolver. E falando um pouco sobre essa parte de locação que você também trabalha, a gente tem atualmente no mercado um grande player, que é o Quinto Andar, Sim. Que mudou um pouquinho esse cenário em algumas cidades do Brasil, principalmente São Paulo. Mudou bastante, né? O que vocês mudaram por conta do Quinto Andar? Teve que implementar algo diferente que vocês não tinham? Com certeza. Hoje a gente trabalha com sem garantia, né? A gente tem uma parceria aí com o grupo Zapway e a gente faz, junto com a Acreditas, o aluguel sem garantia com a garantia para o proprietário. Então, essa foi uma das mudanças que a gente fez. Para mim, a Quinto Andar foi uma das coisas excelentes que aconteceu para o mercado, porque muita gente administrava e achava que era só mandar um boleto. Então a gente já fazia um trabalho diferente. Subiu o nível, né? A gente tem uma infraestrutura para arrumar todo imóvel, fazer uma vistoria detalhada, um atendimento humanizado. E quando você fala de imóveis de alto padrão, que nem a gente trabalha, ela quer alguém especialista. Então, a mesma atenção que ela tem numa venda, ela quer numa locação. Então, esse é o nosso diferencial. Tanto que hoje a gente tem clientes que saem dessas plataformas e vêm deixar o imóvel com a gente. Por quê? Porque quer ter um contato, eu vou falar com o diretor, com o dono da empresa. Então eu tenho um cliente que tem mais de 15 imóveis com a gente e ele quer ter o contato meu que sou o dono. Lá ele não vai deixar porque lá vai ser um atendente que a semana que vem é outro atendente, e tanto que eles estão trabalhando isso agora. Eu acho que é o próximo passo deles, né? Então, para um imóvel um pouco mais popular, funciona bem, e isso fez o nível inteiro do mercado melhorar. Mas hoje o que mudou a gente, nosso diferencial, então eu tenho uma atendente para cada 20 imóveis que ela vai saber tudo do seu imóvel. E indo para a área de compra e venda,
a gente tem um tabu, né? Um assunto que dá outro podcast, que é a questão da exclusividade. A gente sempre aborda nisso, a gente já conversou bastante sobre isso. Como é que você trabalha a exclusividade? O que você pensa sobre isso? Sim, eu acho que o mercado deveria ser todo com exclusividade, tá? Mas não é. Estamos caminhando para um caminho bem bacana. Eu trabalhei na Coelho, vi o começo daquilo que é exclusividade, que eles que trouxeram isso aqui pro Brasil, né? Existem 2 pontos. Lá nós não trabalhamos só exclusividade, mas trabalhamos exclusividade também. Por quê? Muitas vezes o corretor quer exclusividade do imóvel, só que ele também não dá exclusividade de atendimento para o cliente. Então você tem que ter as 2 vias. E hoje o que a gente entende lá é que para você vender um imóvel, você precisa investir 1% do valor dele. Então, se nós falarmos do imóvel de 9 milhões, você precisa ter 90 mil para investir nesse imóvel. Investir em tráfego, vídeo, uma série de ações para gerar aquela venda. Não achar que eu pego uma exclusividade, eu coloco nos portais e tá tudo certo. Você precisa tirar fotos profissionais, você precisa criar uma estratégia de marketing para despertar aquele cliente. Você tem que fazer um feedback semanal, uma precificação correta. A precificação é a próxima pergunta. Um estudo de mercado. Então, é um trabalho para você pegar uma exclusividade. Você precisa posicionar o imóvel e entender muito da região. Por isso que você precisa deixar com um especialista. Agora, esse investimento que você comentou desse 1% é 100% da imobiliária. 100% da imobiliária. Entendeu? Então, e para fazer isso, precisa valer a pena para as 2 partes. Então, lá, por isso que tem muita gente que fala, eu quero dar a exclusividade do meu imóvel para você. Eu não pego. Por quê? Eu não pego porque às vezes eu não consigo atender, porque eu não vou conseguir dar esse investimento, porque nós estamos investindo em outros. Aí eu falo, quando eu vender, eu chamo você. Porque senão depois ele fala, deixei com o Igor e ele não me gerou resultado. Agora é importante falar, não, tem muito corretor, muito imobiliário que acabaria pegando e depois gera uma reclamação do cliente porque o trabalho não foi feito como deveria. Por isso que eu sou um pouco crítico de você ter meta ou a pessoa ter muita exclusividade. Tem uma corretora que queria trabalhar com a gente, perguntei quanta exclusividade você tem. Eu falei 20. Eu falei, mas com quantas delas você falou essa semana? Nenhuma. Falei, então, e quanto você vendeu no mês passado? Nada. Tá explicado, não teve foco. Então não é quantidade, sim qualidade, tanto que é isso que a gente foca lá na imobiliária. O máximo de qualidade, quanto mais qualidade você tem, você vai ficando mais exclusivo, mais escasso e é um ciclo normal, né? Agora em São Paulo a gente tem um dos condomínios mais desejados, mais famosos aqui de alto padrão, que é o Cidade Jardim, que são aquelas torres que ficam conectadas ao shopping, que é difícil do corretor entrar lá, da imobiliária entrar lá. Conta um pouquinho desse é um case seu. Com certeza. Como é que foi essa proximidade? O que você já fez dentro desse condomínio? Qual que é a dificuldade de entrar lá hoje? Se o Neto tiver um cliente lá, ele consegue vender ou não? Na verdade, não é nem dificuldade, não entra. Não entra. Não entra. Na verdade, fiquei 8 anos para entrar lá e tendo vários clientes meus que moravam lá através do contato, do relacionamento com eles vêm da autoridade, um trabalho de excelência que a gente foi fazendo anos, né? Lá dentro, com clientes que não moravam lá, que acabaram comprando. Só vamos explicar o que é esse condomínio, né? Um condomínio que fica... Ele foi eleito já algumas vezes um melhor e maior condomínio de luxo de São Paulo, porque ele é um condomínio muito exclusivo. Você tem concierge em todas as torres, com atendimento igual dos melhores hotéis, né? A JHSF, pelo Fasano, sabe o que é excelência em atendimento. Você tem uma segurança de você ter o shopping com toda uma gastronomia internacional ali aos seus pés, as maiores grifes. Vou sair à noite, preciso de uma camisa nova. Você desce lá e você vai ter as marcas tops do mundo para você comprar. Quero comprar uma bolsa e tudo isso. Você tem esse acesso ao luxo sem precisar pegar no seu carro. Então isso faz uma diferença total. Fora o spa que tem lá,
uma série de coisas, né? E é um apartamento qual tamanho, mais ou menos? Tem algumas metragens? Lá você tem várias metragens. Lá é a partir de 236 metros quadrados. E aí você tem lá a cobertura, que é hoje o imóvel mais alto aqui do Brasil, de 70 milhões, que está lá até 1.000 e poucos metros quadrados você tem lá no condomínio, né? E como foi a história de você conseguir entrar depois de tantos anos? Como é que... Então, isso tinha sido uma cliente que a gente já tinha trabalhado e foi muito legal porque ela acreditou nesse trabalho digital que a gente estava fazendo. Ela queria comprar ou vender? Ela queria vender lá o dela. Ela é proprietária, tinha um imóvel lá? Ela comprou lá no lançamento e aí ficou pequeno para ela. Ela acabou indo para um imóvel maior e aí ela desejou vender esse imóvel. E aí ela procurou a gente. Na época eu comecei a mostrar os vídeos, as coisas. Ela gostou muito, né? E deu esse voto de confiança aí pra gente. E aí depois desse primeiro trabalho que a gente fez lá com excelência, foram gerando outros clientes, né? Indicação. Indicação. E também porque eu saí na... Saiu na revista Condomínio Conta essa história. A gente gravou lá e aí o que aconteceu foi que a gente acabou saindo na convenção de condomínio. Na convenção de condomínio. Para saber se eles acham que poderia fazer vídeo ou não, né? Criou-se uma polêmica. Criou uma polêmica. Algumas pessoas odiaram e outras pessoas se apaixonaram. É porque o perfil dos moradores desse condomínio você tem... É muito exclusivo. Então tem coisa aqui que eu nem posso falar porque a gente trabalha com essa... Você tem político, você tem atriz, você tem... É um perfil realmente... Sim, é um perfil... Nem todo mundo gosta de aparecer, né? Sim, aliás, o cliente de luxo alto padrão é uma dificuldade que a gente tem, porque ele é muito reservado e a gente tem que respeitar isso, né? Então você ser um corretor de confiança é isso. Tem muitos clientes que a gente atende que eu não falo que atendo e ele gosta de ter isso, né? Então isso é extremamente importante. E falando um pouco desse gancho do perfil do cliente de alto padrão, você... tem que respeitar essa questão de aparecer ou não, porque tem gente que gosta de aparecer um pouco mais, mas a maioria não. A gente fez uma venda lá do imóvel de 16 milhões que a gente não anunciou ela, né? A gente trabalhou com anúncio das imagens aéreas e tal, e aí apareceu o cliente, a gente tinha as fotos, tem imóveis que a gente tem lá que a gente só pode mostrar, realmente identifica se o cliente é potencial, porque às vezes tem muita gente lá que quer só ir para passear, então a gente tem que fazer esse filtro até por segurança. Não divulga o imóvel em nenhum lugar? Não, você não divulga o imóvel, e aí a gente fez essa venda aí do imóvel sem fazer uma divulgação, 16 milhões, não foi fácil, né? Porque uma coisa é quando você tem o material do imóvel e vai divulgar num portal, vai divulgar numa rede social. Outra coisa é quando você tem esse imóvel e não vai divulgar, mas só vai divulgar para o seu cliente exclusivo, WhatsApp. Você não vai compartilhar em nenhum lugar. Em nenhum lugar. E é muito do que acontece, né? Tá começando a mudar isso. Principalmente quando a pessoa mora no imóvel. Quando o imóvel está vazio, ainda a gente consegue fazer um trabalho. Mas os melhores vídeos é quando o imóvel está lá, todo mobiliado, que aí você cria aquele desejo na pessoa, né? Não, com certeza. E falando de alto padrão, a gente identifica aí dois perfis. Eu não sei se na Zona Sul tanto, mas Zona Oeste, Zona Leste de São Paulo, você tem um perfil de quem nasceu rico, que aí sim não gosta muito de aparecer, e tem o novo rico, que aí tem um perfil um pouquinho diferente de ostentação. Sim. Você consegue identificar rapidamente qual é o perfil desse cliente? Com certeza, né? Só de conversar um pouquinho. Só ver o carro, o relógio. A gente já sabe, né? Então tá tendo uma mudança mesmo, um pouco disso é a internet, que é ótima, ela deu possibilidade. Antigamente os clientes que a gente atendia, você já sabia, se não fosse de alguma família, o cara não ia ter dinheiro para comprar. No começo era assim, então hoje você vê pessoas aí crescendo, se desenvolvendo, fazendo dinheiro, empresas e negócios mesmo, e que almeja aquilo como um sonho. E a gente tem dado esse atendimento. E luxo é justamente isso, né? Você alcançar algo que poucas pessoas podem ter. E falando de luxo, falando de alto padrão, qual que é o conceito para você de alto padrão? O que um imóvel tem que ter para ser de alto padrão e luxo? É metragem?
É acabamento? É serviços? É um conjunto de coisas, né? Então uma coisa é alto padrão e outra coisa é luxo também. Então a gente tem que dividir muito bem isso, né? Então alto padrão você tem imóveis compactos que você consegue ter alto padrão. Como você tem o Pininfarina, você tem algumas assinaturas que são bem diferentes, mas não são imóveis de luxo. O imóvel de luxo ele tem que ter uma metragem aí pelo menos acima de 200 metros. Você tem que ter um dos pontos principais é segurança, localização. Aí você começa a falar de acabamentos, então você pode ter no prédio um imóvel que custa 10 e outro que custa 15. Por quê? Às vezes o cara montou uma adega, tudo que ele colocou dentro do imóvel vai agregar um valor totalmente diferente. Então eles são únicos. Aí você, quando fala de luxo, você não vende mais metro quadrado. Você vende desejo. Então, e quem pode pagar por esse desejo e esse luxo? E você estava comentando sobre curiosos que aparecem muitas vezes nas redes sociais. A gente conversa com muito corretor que lida com alto padrão e tem histórias que dariam outro podcast falando de esmeralda, falando de dinheiro, não sei aqui. Tem muita história aí que aparece aí nas redes sociais de gente interessada. Com certeza, né? Mina. Isso daí aparece direto. Mas quando você tem uma expertise, o cara que vem com esse papo, ele olha para você e vê a tua conversa, ele já fala, eu vou pensar e depois eu volto. Então a gente já nem chega a visitar com esse cara, porque o corretor ele tem que fazer um filtro e conversar com o cliente antes disso. Fazer uma coisa que a gente chama de anamnese. Então, normalmente o cara vai visitar. Eu quero visitar, vamos lá. Não é assim. Qual que é a sua necessidade? Onde você mora hoje? Por que você está buscando essa mudança? Então, quando você entendeu a necessidade do cliente, você precisa ser assertivo. Isso é um bom corretor. Porque essa pessoa não pode perder tempo e nem você. Então, o cara de luxo e de alto padrão, ele tem a vida muito corrida. Ele não pode perder tempo. O que ele tem de mais valioso na vida dele é o tempo. Exato. E tem uma categoria no Brasil inteiro que quem acaba sofrendo é o corretor de alto padrão, que é aquele cara que tá com tempo ocioso, ou quem quer impressionar namorado, ou quem sofre de algum transtorno bipolar e quer visitar imóvel. E aí vira um programa, né? Não, vou visitar imóvel. Tem algumas cidades, São Paulo tem muito isso, Balneário tem muito isso, algumas cidades que têm alto padrão sofrem mais disso. Na verdade acontecia isso mais no começo da minha carreira, porque eu não conseguia Você não tinha essa habilidade de identificar isso. Isso, e aí eu acabava, mas aí eu fazia esse cara também andar bastante. Já que você quer fazer, no começo quando eu não sabia, eu treinava com esse cara. Eu vou mostrar até a laje para esse cara. Não, vamos andar, nós vamos andar o condomínio inteiro agora. E aí você ia trabalhando com ele, fazia tanta coisa, e às vezes você entregava tanto para aquele cara que aquele cara às vezes ficava com vergonha e falava, na verdade eu vim só conhecer, eu vou te indicar um amigo, mudava até a história, porque mas eu preparei uma apresentação que eu tô rodando aí alguns lugares, uma palestra bem interessante, que eu falo dos aprendizados que eu tive nas missões de alto padrão, Dubai, São Paulo e tal. E eu vou chamar você para falar dela quando eu for lançar o meu. Um dos aprendizados é a questão da gestão do tempo. Porque tem muito curioso, muita pegadinha que tem em rede social, no Instagram, principalmente YouTube, que se o corretor cair, ele fica fazendo visita gastando tempo. Tempo e dinheiro. Né? Eu vou abrir uma chave aqui que normalmente eu não falo, mas aqui não vem para a mesa, a gente vai abrir. Boa. A gestão do tempo ela é extremamente importante. E como você faz essa gestão do tempo de um corretor? Por exemplo, você tem que estar parado fazendo aquilo que é importante para você, mas você tem que saber que todas as outras coisas estão acontecendo. Então, enquanto eu estou aqui, eu sei que eu tenho corretores fazendo captação, eu tenho anúncio meu no ar rodando, eu tenho gente preparando conteúdo. Então, eu estou aqui, mas todas as coisas estão acontecendo. Então, a corretagem ela é uma semeadura. Então, você tem que estar lançando a semente, regando, tudo acontecendo, enquanto você está fazendo outra coisa. Então, isso é extremamente importante. Então, você tá parado, mas você tá ativo o tempo inteiro, vamos dizer assim. Então isso é extremamente importante. Então tem gente que às vezes fica fazendo e aí depois fica parado. Então
não acompanha o ciclo. Você pode estar parado, mas tudo tem que estar acontecendo. Isso tem a ver com a gestão do tempo e delegar. E para delegar você precisa ser um líder. Então isso é importante, independente do nível de corretor que você está. Ou contratando alguém para fazer para você investindo, ou você mesmo fazendo. Porque a grande maioria das pessoas reclamam de falta de tempo. É desorganização. Desorganização. Né? Falta de habilidade. Todo mundo que não tem tempo, ou às vezes ele não está priorizando. Então, às vezes eu também fico... Falta de priorização. Hoje eu não consigo atender muitas pessoas. Por quê? Porque eu tô com uma agenda cheia. Ainda bem. Então... Hoje você trabalha de segunda a sábado. Isso, de segunda a sábado. Domingo não. Domingo é o dia de descanso, sagrado. Se tiver um cliente forte... Só se for cliente que eu já atendo. Se for primeiro cliente, vai esperar segunda-feira. Vai esperar segunda-feira. E agora, você estava comentando sobre a questão família, né? De tempo, de dosar. Como é que você dosa hoje seu tempo entre família, esposa, filhos? Esse é o maior desafio que a gente tem, né? Porque eu acho que uma pessoa de sucesso e próspera, ela tem que ter todos os pilares da vida dela bem equilibrado, né? E em algum momento você vai ter que abrir mão de um pelo outro. Então, vamos supor, o ano passado foi o ano que eu mais faturei. Quando chegou em novembro, eu senti que isso estava pegando em algumas coisas da minha família. O que eu fiz? Eu tirei o pé. Eu poderia faturar, fazer mais coisa para poder dar mais atenção para minha esposa e para os meus filhos. Então isso é algo que em algum momento você vai ter que priorizar um e o outro e não vai ter jeito, por máximo que você faça uma boa gestão, né? E sua esposa trabalha com você? Ela trabalha comigo lá. Isso ajuda ou atrapalha? Ajuda. Ela é mais compreensiva, né? Se não trabalhar, ela não ia aguentar toda essa pegada aí. E a minha filha já foi atender cliente comigo e vendeu, viu? Então, eu levei ela para apresentar e ela... É pé quente? Ela foi pé quente. Mas quer ser corretora ou não? Não sei. Não sabe, ainda tá cedo ainda. Ainda tá muito cedo. O que ela quiser a gente apoia. Mas todo mundo tem que ter uma veia vendedora, não importa... Qual profissão que você faça, né? Isso é importante. Tem que se vender, ou dentro de casa, ou fora. Com certeza. Independente de trabalhar com vendas, a venda é diária, né? Tudo é venda. Se você trabalha numa empresa e você não soubesse vender, vão colocar outro no seu lugar. Não, com certeza. E falando sobre o atual momento que a gente vive, a gente está gravando em 2022, um ano que tem Copa do Mundo, um ano que tem eleições, tem já desculpa pronta, né? Tem muito corretor que você conversa, dono de imobiliário, e aí como é que tá? Não, o ano é difícil, tem Copa do... Não, mas você vai jogar a Copa, você vai se candidatar à eleição? Assim, os clientes precisam de casa, de imóvel, separação, casamento. O que você tá achando desse ano? Primeiro, quem é bom de desculpa não é bom em mais nada, né? Eu não posso chegar para minha filha e falar: filha, eu não vou te pôr num colégio bom porque é ano de eleição. Eu não vou dar tua festa de aniversário igual ela vai fazer de 15 anos. Tem Copa do Mundo. Porque tem Copa do Mundo e o mercado está em crise. Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Então isso tem a ver com estratégia, né? E com sol todo mundo dirige na estrada. Aí com chuva, o tempo fechado, aí que vai definir quem é bom ou não. Eu, como já passei por vários momentos do mercado imobiliário, para cada momento eu tenho uma estratégia. E você tem que se preparar antes de acontecer. Então eu vejo já que tem uma pequena retração do mercado imobiliário e aí isso vai fortalecer aqueles que fazem um trabalho diferenciado. Então por isso cada vez a gente está investindo mais em gestão, né? Em conhecimento, em se especializar, pegar os melhores imóveis mesmo, e isso faz total diferença. E a questão financeira que você estava comentando que o corretor, quem trabalha principalmente com comissão, com variado, precisa ter essa noção de conseguir trabalhar com o seu dinheiro. Como é que você lida com isso? Como é que você uma aprendeu matemática isso? Simples. Tudo que você ganhar, divide por 12. É assim que funciona. Quem vive de comissão, você tem que pensar anual. E o mínimo que o corretor tem que ter é 1 ano de dinheiro guardado. Então hoje ano de reserva. Hoje eu falo que eu não trabalho pelo dinheiro, e sim pelo propósito, justamente por causa disso. Porque eu sei que eu posso ficar 1 ano
sem vender que não vai fazer diferença. Então, eu não trabalho por uma necessidade. Aí o meu foco está em trazer o melhor para o cliente. E quando você está apertado, não adianta, né? Você está sempre correndo ali atrás do rabo e aí você vai acabar fazendo coisas que não deveria. E falando sobre a imobiliária, né? Sobre a estrutura de ter uma imobiliária, ter corretores, qual que é o principal desafio que você não tinha como corretor autônomo? A questão de fluxo de caixa, de gerir pessoas. Se bem que quando você, na Coelho da Fonseca, quando você foi gerente, supervisor, você tinha essa função. Sim, a gente já cuidei mais de 400 corretores, né? Mas tendo uma imobiliária sua embaixo do seu guarda-chuva, o que você tem que fazer diferente de quando você era autônomo? Essa questão do fluxo de caixa é algo importante aí, diferente para que quebra muita gente quebra às vezes por falta de fluxo. A questão do empreendedorismo, ela é você colocar o seu na reta, né? Então não tem jeito, você está investindo ali, você vai ter que pôr o dinheiro. Corretagem é plantio, primeiro você vai ter que pôr o dinheiro na frente. Então quando você põe dinheiro para você, é um volume. Quando você põe para o negócio, é um volume maior ainda. Então você está correndo um risco ali. Né? Então você tem que queimar as pontes, ter uma estratégia. Tem 3 passos que eu acho que é fundamental. Você ter a cultura da empresa, processos bem definidos e pessoas. Então se esses 3 pontos estiverem alinhados, ela vai funcionar muito bem. E da outra vez acho que eu não dei tão certo assim, porque eu não tinha isso tão claro e não tinha o conhecimento para executar que eu tenho hoje. Então hoje, em poucas semanas que a gente começou a fazer, lá está tudo fluindo muito. Por quê? Porque hoje eu já sei fazer. E o meu relacionamento com clientes que são donos de grandes empresas, CEOs, diretores de multinacionais, eu aprendi essa gestão estando perto deles. E hoje eu trago isso para o meu negócio. E o que é estar perto desse cliente? Como é que você trata? Como é que você cultiva esse relacionamento para você ser lembrado pelo filho, pelo neto? Eu vou te dizer que o maior valor que eu ganho não é a comissão, é o relacionamento com esses clientes, porque tudo que eu tenho hoje que eu aprendo foram muitas coisas de relacionamento com eles mesmo. Então eu sempre fui a ponte que eu estudei e sabia tudo do mercado imobiliário. Então, quando ele vinha perguntar alguma coisa para mim, ele tinha ali uma fonte de resposta. Isso ele ganhou uma confiança e a gente foi ganhando relacionamento. Então, eu saio para comer com eles, faço parte da família mesmo, é relacionamento. Saio para almoçar, a gente sempre tá junto. Quando tem alguma coisa a ver com o negócio dele, eu vejo uma novidade, alguma coisa eu mando para ele. Então, já é normal, não é uma coisa forçada, assim, não sei nem te explicar. Já algo natural. É quando você faz uma amizade, você gerou uma conexão igual a gente. Virou amigo e tal, não é forçado, acontece. Quando tem alguma coisa, você lembra um do outro e flui, né? E mandar um presente de aniversário, uma lembrança, também tem isso ou não? O Thiago é especialista nisso, né? Eu tô aprendendo um pouco ainda com ele, mas eu sempre faço isso, né? Eu acho que falta até eu fazer um pouco mais em datas específicas, mas o meu bom é que eu não faço nada específico. Eu tô passando num lugar, eu lembrei dele, eu passo lá na casa e falo, cara, legal, esse vinho aqui é top, lembrei cara, de você, fui comer em tal lugar, viajei pra fora, que nem eu viajei pra fora, tinha uma coisa que lembrava lá o meu cliente, eu trouxe pra ele, ele ficou super feliz. Então uma coisa, hoje eu faço não organizado assim, vamos dizer, eu faço mesmo do relacionamento, mas acho que preciso ser mais organizado aí. Não, a gente gravou aqui, a gente fez até um ao vivo com o Thiago, com o Granato e com a Daiane Costa. Eles são especiais, eu assisti. E ela comentou, ela paga uma empresa especializada nisso, para cada 3 meses ela mandar um mimo, uma lembrancinha, né? Não é um presente, mas para o cliente lembrar dela. É muito legal isso, eu acho que é bem importante. Uma das coisas que eu aprendi é você mandar uma coisa para a pessoa é legal, ela vai lembrar de você, isso é bom. Mas você se relacionar é mais forte ainda. Sim, então eu tento ir mais pro relacionamento mesmo, de fazer parte do dia a dia dele, né? Às vezes sair, fazer alguma coisa mesmo dentro da correria ali. E na sua estrutura atual, você comentou que você ainda continua vendendo. Sim, hoje os empreendimentos... Acima de um valor.
acima desse valor, eu acabo atendendo. Junto com o corretor ou sozinho? Não, eu atendo sozinho mesmo. Sozinho. E os outros imóveis, os corretores acabam... Até o pessoal fala, porque às vezes eu viajo, a gente viajou lá para Dubai, e aí eu mandei as outras pessoas atenderem meu cliente, que trabalham lá comigo. Ele falou, só quero fechar aí a proposta quando você voltar, né? Então, mas não é ruim que cria essa dependência embaixo de você? É ruim, mas esse cliente ele merece isso, né? Então quando você chega num cliente de um nível de você ter imóveis de 5, 9 milhões, ele tem que ter esse atendimento aí diferenciado, né? Então... E quando a gente fala de imóveis de um valor maior, todo mundo começa a fazer cálculo de comissão. Nossa, o imóvel de 10 milhões, de 15 milhões... Como que é a comissão? Né? Como é que você trabalha hoje comissionamento desse tipo de imóveis? Você negocia essa comissão? Você tem um valor fechado? Como é que você faz isso? A comissão é 6% e a gente não negocia essa comissão, tá? Por quê? 6%. Porque a gente, de praxe. Porque a gente agrega tanto valor para a pessoa que muitas vezes esse cliente ele vê o nosso trabalho e ele não... Na hora quando você entrega tanto valor para esse cara, principalmente às vezes o cara que está vendendo, que já está há muito tempo em algumas imobiliárias sofrendo, aí ele vê você acompanhando, você fazendo mídia, você tem que trazer o cliente para perto do processo, né? Às vezes num vídeo, já teve um vídeo que eu achei o cara, acho que você tinha que colocar uma música diferente do meu imóvel. Pô, eu sou especialista, eu sei que a música era boa, mas eu falei, cara, vamos tentar? Vamos pôr só música, se vender, senão a gente troca, tudo bem. Então isso eu acho que agrega bastante valor e ajuda muito, né? E o cliente percebe isso? Ele percebe isso e aí na hora da comissão, claro que sempre tem um que quer tirar, né? Mas você nunca não negocia? Não, às vezes eu negocio. Mas em que ponto? Na mesma proporção que ele der de desconto. Então, se eu apresento uma proposta para ele... Tem que ceder, tem que ser algo... mais proporcional, né? Sim, sim. Porque às vezes o cara tá tirando um pouquinho e quer tirar sua comissão. Aí não faz sentido. Mas se for algo proporcional, isso acontece muito pouco. Porque quando você faz uma precificação correta, você não vai já ter uma margem muito grande. Então vai ser ali próximo mesmo daquilo. A gente não falou de precificação. Como é fazer uma precificação correta? Aí tem uma coisa que é muito legal isso, né? Porque quando você já tem experiência de mercado, você não erra na precificação. Por quê? Eu sei quanto foi vendido. Aí o cara fala assim, porque meu vizinho anunciou por tanto. Aí eu falo assim... Anunciou por tanto e vendeu por tanto. Você sabe por quanto ele vendeu? Não. Eu falei, mas eu sei porque eu que vendi. Então, normalmente, eu já vendi 2, 3 no mesmo prédio. Então, isso faz você ser um especialista. Aí você mostra o contrato pro cara e fala, eu que vendi. E às vezes você não vai expor o cara. Você fala assim, quando você vender esse imóvel, você vai falar que você vendeu pelo que você tá vendendo ou pelo que você anunciou? Aí ele mesmo responde, quando anunciou. Então você acha que ele vai falar para você por quanto ele vendeu? Eu não vou expor a outra parte, mas eu sempre quero vender pelo melhor valor possível. Qual que é a margem hoje de diferença entre anunciado e vendido? Mais ou menos, tem um... Cara... tá diminuindo porque tá tendo escassez de imóvel, né? Tá. Mas antes isso aí era de 20%. Muita coisa, muita gordura. O pessoal colocava e ainda tem empresas que... Qual a estratégia dela de captação? Fazer uma super avaliação, aí depois que ele fica bastante tempo no mercado, você vai caindo o preço. E para mim é uma estratégia que queima o imóvel. Então, por isso que muitas imobiliárias grandes fizeram isso e perderam os clientes que hoje não querem nem ver essas imobiliárias na frente. E outro dia eu estava com o Granato numa imobiliária aí, uma imobiliária forte no alto padrão, e ele estava comentando que ele tinha um grupo de corretoras, de imobiliárias parceiras, que ele distribuía alguns imóveis exclusivos, com imagens que eles faziam, e muitas vezes sem o logo, sem a logomarca. E aí ele percebeu que teve um caso lá de um colega aí, nem fala de colega, que acabou usando essa imagem, anunciou, captou um cliente, era exclusividade, bom, deu todo aquele rolo. Você tem esse tipo de problema? Como lidar com isso? Eu já tive... Como alguns imóveis, você tem que identificar e a gente faz a exclusividade mesmo, né? Mas também eu não pego nenhum imóvel que esteja em mais de 3 imobiliárias. Você nem entra? Eu nem entro. Então você precisa entender. Quem tem capacidade de vender esse imóvel?
Eu até falo, ó, tem eu e tem mais essas duas, aí você escolhe. Aí eu falo assim, se essas imobiliárias não trouxeram resultado para você, tira. Se eu não trouxer resultado para você, me tira. Entendeu? Porque eu sei que eu vou entregar, só que quem tem coragem de bater assim... Em quanto tempo? A gente tem... Cara, tem vários cases aí que eu vendi até em 2 dias o imóvel. Mas não é normal 2 dias. Mas pra gente não dura mais que 1 mês o imóvel que a gente faz a gestão, que a gente faz o processo desde o começo com a gente. 1 mês. É 1 mês e no máximo 3 meses. Nós não tivemos mais que 3 meses um imóvel que a gente pegasse gestão e não vendesse. E a exclusividade você assina com quanto tempo no mínimo? Eu assino com 90 dias. 90 dias. Tem gente que acha que precisa de mais, mas aí é uma opinião minha, não é o correto. Eu acho que se passou desse tempo, alguma coisa foi feita errada na estratégia. Então, aí eu deixo ele na liberdade. E muitas vezes, no começo, o cara via tanto o meu trabalho que ele falava, não, Igor, eu vou continuar com você. Eu falava, você fica na liberdade. Se você quiser, não, eu quero renovar vontade, né? Porque eu tô vendo que você tá fazendo um trabalho bom. Excelente. Bom, Igor, quero te agradecer, falar que a gente está chegando ao final do nosso episódio aqui, passou mais de 1 hora aqui pela minha contagem. E eu quero que você deixe uma mensagem final aqui, agradecer novamente a sua presença e parabenizar pela sua trajetória aí. Corretor gosta de falar muito, né? Se deixar, a gente fica até amanhã. Bastante tempo. Também queria agradecer você pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui, poder estar compartilhando as pessoas que realmente incentivam, que melhoram o mercado imobiliário. E o meu recado é para você, seja um apaixonado como eu sou pelo mercado imobiliário, porque ele transforma a vida. É o único trabalho que você... Trabalho digno, né? Digno, que você realiza o sonho das pessoas, transforma a vida das pessoas e ainda ganha dinheiro com isso. Então não tem como não ser apaixonado por esse mercado, né? Muito bom. Bom, é isso, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau.